pessoal, está no ar o meu, seu, nosso Curiosteca, mais uma vez aqui no YouTube com vocês. E hoje a proposta é falar sobre personagens, né? Nós vamos fazer uma série aí de personagens femininas à frente do seu tempo. E óbvio que para iniciar essa série, nada mais nada menos, nós iniciaríamos com Emília de Monteiro Lobato. Se nós formos pensar numa personagem, né, da literatura brasileira à frente do seu tempo, uma das principais é a Emília de Monteiro Lobato. Primeiramente, nós temos de entender quem foi a Emília, né? Quem é a Emília, na verdade, como que é toda a trajetória dela nesse mundo literário. Não é isso, pessoal? Bom, a Emília, ou conhecida também como muitos pela Marquesa de Rabicó, ela, na verdade, era uma boneca normal, feita pela tia Anastácia, uma boneca feita de macela, né, gente? Que era aí o material utilizado para recheio, né, dos bonecos de pano. A Emília era uma boneca de pano. Simples assim. E, curiosamente, né, no meio de uma das travessuras da Narizinho, a Emília ela ganha vida quando ela recebe aí a pílula falante. Não vou dar spoilers. Quem quiser saber mais sobre isso, leia Reinações de Narizinho, tá, pessoal? Lá conta a história toda da Emília, tá? E Monteiro Lobato, ele, por meio das palavras da Emília, ele expressava também muitas das coisas que ele queria passar aí do mundo. A Emília era como se fosse aí a figura da mente do Monteiro Lobato e o que ele achava aí dos fatos, né, da sociedade daquele tempo. E ela, pessoal, ela tinha muito aí da filosofia que o Monteiro Lobato acreditava. Então você encontra aí na Emília muita coisa para quem gosta de filosofia, né? Aqui embaixo na descrição, acertei a direção, pessoal. Aqui embaixo na descrição vocês vão encontrar aí alguns caminhos para vocês seguirem, tá? E para quem gosta de filosofia, nós podemos citar que o Monteiro Lobato, ele, pelas palavras de Emília, de uma certa forma, ele citava Nietzsche, ele citava Schopenhauer, ele citava diversos filósofos, gente. E a Emília, ela tem toda uma visão diferente do mundo. E é uma visão da Emília. Foi censurada, sim, né? Quem dizer que não é mentira. Ela foi censurada, sim. As obras do Monteiro Lobato, na década de 70, principalmente, sofreram aí um grande revés, né? Tudo que ele não queria ser taxado, ele foi taxado, sabe, gente? Então, ela chegou... Memórias da Emília, que é um dos meus livros favoritos, por exemplo, de Monteiro Lobato, chegou a quase a tentar mudar, aí, extrair uma parte do final. E o pessoal não presta atenção, assim, ou melhor, a sociedade ela não entende que muitas vezes, por meio de uma obra literária, você reflete a condição daquela época. Simples assim. Então você está passando aí a condição daquela época, o ponto de vista daquela época e o modo de dizer de muitos daquela época. A Emília, por ela ser à frente do tempo dela, ela já chocava, né, no início do século passado. Então estamos falando de Emília, início do século passado, década de 20, década de 30, né, e os últimos livros aí escritos do Sítio do Pica-Pau aí início de 40. Então, pessoal, era chocante, né, só que ficava ali nas entrelinhas. Muitas das coisas que a Emília queria dizer ficavam nas entrelinhas, quase todas eram escancaradas, mas muitas ficavam nas entrelinhas. Era meio que um humor nonsense, né? Era um humor. E sim, os livros do Sítio Pica-Pau Amarelo, apesar de hoje serem publicados para crianças e na época também serem aí de literatura para crianças, nós podemos entender que entendemos que não são para crianças. É óbvio que qualquer criança pode ler, né, gente? É tranquilo, eu li quando eu tinha
meus 7, 8 anos eu comecei a ler, mas o que o Luca quer dizer aqui é que a visão que está ali, ela é mais ampla que um livro infantil convencional. A Emília, por exemplo, ela é uma personagem, não só à frente do tempo, como é uma personagem que ela não é totalmente boazinha. É isso, gente. A Emília, ela não é uma personagem totalmente boazinha. Ela apronta, e ela apronta muito, gente. Ela faz coisas erradas, ela trapaceia, sim, porque a verdade da Emília é a verdade dela. Só que ela mesmo diz, num dos melhores livros de Monteiro Lobato, num dos livros que foi, inclusive, né, muito perseguido durante um tempo, e não na época que ele foi escrito, mas depois, né, porque choca as coisas que a Emília diz. Ela é à frente do tempo dela. Ela tem aí uma visão, como eu já tinha dito antes, uma visão toda filosófica da vida que você não encontra em livros infantis convencionais. Mas você encontra, sim, livros infantis com várias críticas à sociedade e obras até, não só, óbvio, obras nacionais, né, não só obras de Monteiro Lobato, mas você encontra outros livros com críticas à sociedade. Querem um exemplo? Rapidamente, que vamos voltar para essa personagem maravilhosa aí que é a Emília. Mas vocês querem um exemplo de outros livros que trazem aí um mundo diferente, né? Uma visão diferente? Alice no País das Maravilhas é um dos mais aí, acho que todo mundo já pensou nesse, né, gente? Mas o Lewis Carroll, ele também fazia uma crítica à era vitoriana muito ferrenha, uma crítica muito grande, pessoal. Outro também, que todos conhecem, é O Pequeno Príncipe. Ou seja, são obras simples. Você lê, vai passar despercebido. Agora, se você ler com atenção e pegar tudo que o autor está dizendo, são coisas atemporais. São coisas que vão perdurar o resto da vida. Lewis Carroll, não só em Alice no País das Maravilhas, mas Alice através do Espelho, e Fantasmagoria e Sylvie e Bruno. Nesses livros vocês encontram aí várias críticas. Aí, se nós vamos falar agora de outro autor que fazia críticas à sociedade, Roald Dahl. Esse já do nosso século passado, né? Roald Dahl, autor de Matilda, A Fantástica Fábrica de Chocolate, O Grande Gigante Amigo. Principalmente em Matilda, você encontra uma crítica, que inclusive o filme tem na Netflix, pessoal. Vou deixar o link para quem tem Netflix acessar aí, procurem. O filme, ele consegue captar bem o universo do livro e aquela crítica que o Roald Dahl faz de uma certa forma. Matilda critica aí muitas vezes o descaso que os pais têm na educação com os filhos, né? É uma crítica mais à sociedade, mas ela é mais fechada, porém ela é muito interessante também. Quem quiser assistir o filme é livre, tá? Dá para toda a família assistir. E voltando agora à nossa linda, maravilhosa Emília, o Monteiro Lobato, por meio da Emília, ele criticava as coisas que ele tinha à volta dele. Todo o universo da década de 20, da década de 30 e 40, vamos dizer aí, tá? E óbvio que o Luca aqui preparou para vocês um trecho de Memórias da Emília. Inclusive, é o trecho final do livro. Antes que eu comece a ler, vamos entender. Então, a Emília, ela ganha vida, né? Ela foi criada pela tia Anastácia. Ela, por meio aí de vários acontecimentos, ela ganha a vida, né? E começa a falar depois de uma pílula falante, né? Resumindo, mas tem muitas coisas, tá, pessoal? Leiam, né? O Luca aqui, teacher, já leu aqui, já faz algum tempo já. Eu tenho os livros, vocês estão vendo aqui atrás. Né? Atrás é bom que funciona bastante direção na parte de trás. Eu tenho os livros, né? Amo o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Amo Monteiro Lobato. Perdão, gente, se na hora que você lê alguma coisa que eu falei destoou um pouquinho, que faz tempo que eu não leio, né?
Monteiro Lobato. Teacher tem os livros, mas os livros já são, ó, vocês estão vendo que são da edição antiga. Essa edição, que é a edição original, sem cortes. Hoje em dia, eles estão sendo publicados pela editora Globo, né? Mas, devido a alguns pedidos, algumas coisas, teve sim alguns cortes. Memórias da Emília, por exemplo, tem cortes. Provavelmente essa parte que eu vou ler aqui não vai ter ou vai estar reformulada, que é a edição revisada e reformulada, que eles falam. Mas eu vou ler a versão né, Memórias de Emília, tá, né, do avesso. Vou ler a versão aí original. E vou provar por A mais B que tudo que disseram aí de Monteiro Lobato, na verdade, cai tudo por terra, gente. Tudo por terra. E vou deixar aqui um artigo, tá, gente? Falando sobre Monteiro Lobato, sobre a história do Monteiro, para vocês entenderem mais, porque é bastante coisa, né? E sobre, óbvio, a Emília, tá, gente? Uma das personagens mais incríveis da nossa literatura. Memórias da Emília é um dos livros mais incríveis da nossa literatura, gente. Então vamos lá. Antes de irmos para o final, vamos entender Memórias da Emília, livro que está aparecendo aqui para vocês. Eu acertei a direção. Aqui para vocês, tá? Uma das capas do livro, tem várias, né? A minha é esta daqui. Bom, a Emília, pessoal, ela um dia resolveu escrever as memórias dela. Mas, como a Emília é esperta, né? Por que ela se cansar? Então vamos chamar Visconde de Sabugosa para escrever. Simples assim. Visconde de Sabugosa, sábio, sabugo de milho sábio, né? Vai escrever as minhas memórias. Vai ser aí desempoeirado da estante, vai escrever as minhas memórias. Ela decidiu. Só que chegou uma hora, essa parte é engraçada. Ela fica, vou usar esse termo, tá, pessoal? Fica pé da vida, para não falar outra coisa, com o Visconde Sabugosa, né? Eles têm uma briga e ela mesma resolve botar os pingos nos is. Ela, eu vou terminar de escrever as minhas memórias. Só que para a Emília, memórias não são só coisas que aconteceram com ela. São coisas que ela gostaria que acontecessem e ela pode escrever, como ela mesma diz, pílulas. O que ela quiser, porque as memórias são delas e as memórias são dela e de mais ninguém. Então, pela personalidade marcante, ela fala no final do livro, o último capítulo é muito bonito. Ela conta aí a impressão que ela tem do mundo. E, gente, é muito atual. Choca quando você lê, porque é muito atual. A beleza com que Monteiro Lobato coloca as palavras da Emília é como se a Emília saltasse do livro e falasse com você. E a parte onde consideraram que era um preconceito, vocês vão entender, e no final que eu ler tudo, né, vou explicar por que não é, tá? Para vocês entenderem o porquê não é preconceito. E o porquê muitos estudiosos, críticos e afins defenderam a obra como eu também defendo. E porque essa parte do final do livro ela não é um preconceito, tá? Vamos ler? Primeiro vai tocar aquela música linda, maravilhosa, instrumental, para nos levar aí, para que nós sejamos teletransportados aí para 1936. Guardem essa data, tá? 1930, guardem esse ano, 1936. Época onde foi aí escrito, né, ano e época da década de 30, onde foi escrito aí Memórias da Emília. Aí vocês vão entender toda a linguagem da história e por isso como atual. Porque ela se conserva atual até hoje. Então vamos lá? Música de fundo, todo mundo agora num clima mais gostoso e vou ler para vocês aí Memórias da Emília. Vamos encarnar a Emília dentro do teacher aqui, né? E vamos ouvir aí um trecho. Capítulo 15,
últimas impressões de Emília, suas ideias sobre pessoas e coisas do sítio de Dona Benta. Ou seja, o sítio do Pica-Pau, onde Emília vive junto com o Narizinho, Pedrinho, Dona Benta, Tia Anastácia, o Visconde e todos os outros personagens que ela cita aqui, tá? Olha que bonito, pessoal. Emília sentou-se e escreveu. Acabo de contar as folhas de papel já escritas e vejo que são muitas. Vou parar. Este livro fica sendo o primeiro volume das minhas memórias. O segundo escreverei depois que ficar velha. Antes de pingar o ponto final, quero que saibam que é uma grande mentira o que anda escrito a respeito do meu coração. Dizem todos que não tenho coração. É falso. Tenho sim, um lindo coração, só que não é de banana. Coisinhas à toa não o impressionam. Mas ele dói quando vê uma injustiça. Dói tanto que estou convencida de que o maior mal deste mundo é a injustiça. Quando vejo certas mães baterem nos filhinhos, meu coração dói. Quando vejo trancarem na cadeia um homem inocente, meu coração dói. Quando vi Dona Benta contar a história de Dom Quixote, meu coração doeu várias vezes, porque aquele homem ficou louco apenas por excesso de bondade. O que ele queria era fazer o bem para os homens, castigar os maus, defender os inocentes. Resultado: pau e mais pau no lombo dele. Ninguém levou tanta pancadaria como o pobre cavaleiro andante. E estou vendo que é isso que acontece a todos os bons. Ninguém os compreende. Quantos homens não padecem nas cadeias do mundo só porque quiseram melhorar a sorte da humanidade? Aquele Jesus Cristo que Dona Benta tem no oratório, pregado numa cruz, foi um. Os homens do seu tempo que só cuidavam de si, esses viveram ricos e felizes. Mas Cristo quis salvar a humanidade. E o que aconteceu? Não salvou coisa nenhuma e teve de aguentar o maior dos martírios. Quando falo assim, Narizinho me chama de filósofa e ri-se. Não sei se é filosofia ou não. Só sei que é como sinto e penso e digo. Eu era uma criaturinha feliz enquanto não sabia ler e, portanto, não lia os jornais. Depois que aprendi a ler e comecei a ler os jornais, comecei a ficar triste. Comecei a ver como é na realidade o mundo. Tanta guerra, tantos crimes, tantas perseguições, tantos desastres, tanta miséria, tanto sofrimento. Por isso, acho que o único lugar do mundo onde há paz e felicidade é no sítio de Dona Benta. Tudo aqui corre como num sonho. A criançada só cuida de duas coisas: brincar e aprender. As duas velhas só cuidam de nos ensinar o que sabem e de ver que tudo ande a hora e tempo. Quindim só quer saber de capim e de recordar os tempos atormentados que passou no Uganda, em lutas constantes com as feras e os homens caçadores. Se ele escrevesse memórias, juro que seriam 1000 vezes mais interessantes que as minhas. A vaca moxa também vive bem quieta no seu pasto e na cocheira, onde nunca lhe faltam boas palhas de milho. Vai tendo seus bezerrinhos e vai dando leite para todos nós. Leite como o dela não há no mundo, a moça capricha. O burro falante está bem velho, coitado. É do tempo de La Fontaine, aquele homem que passeava no país das fábulas tomando nota do que ouvia os animais para escrever livros. Está tão velho e filosófico que só Dona Benta compreende bem. Conversa altas filosofias. Rabicó, esse não vale nada. A gula perdeu. Não sendo coisa de comer, não se interessa por nada mais no mundo. Nem vale a pena falar dele. Os outros personagens do sítio são inanimados, embora excelentes pessoas. Existe aquele João Faz de Conta, que por uns tempos foi animado. Falou, agiu e soube portar-se tão heroicamente nas nossas aventuras com capinha vermelha, mas quebrou-se por dentro e emudeceu. Ficou um pedaço de pau à toa. Entre os personagens inanimados, gosto muito da porteira e da pitangueira. A porteira só sabe fazer uma coisa: abrir-se e fechar-se. Para abrir-se, espera que as pessoas animadas a ajudem. Abre-se, a pessoa animada passa e ela fecha-se por si mesma, com o peso, fazendo neném, neném. Boa pessoa, dali não vem mal ao mundo. A pitangueira, essa é importante, está enorme,
bate em altura todas as árvores do pomar, exceto a figueira do oco, e tem casca sem nenhum musgo, lisa. Cada ano se enche de pitangas, das bem doces, divididas em gomos. Não gomos como os de laranja, separados um dos outros. Os gomos das pitangas são apenas para enfeite, grudadinhos. É outra excelente pessoa, donde também não vem mal ao mundo. Considero todas as árvores do pomar como excelentes criaturas. Não falam, não saem do seu lugarzinho, não se intrometem na vida alheia, só tratam de preparar as flores e as frutas de todos os anos. Cada qual fabrica uma qualidade de fruta, e é o que mais admiro, visto que a terra do pomar é a mesma para todas. Apesar disso, uma faz laranjas de umbigo, outras fazem laranjas tangerinas ou limas, e há até as que fazem os tais limões azedíssimos, que tia Anastácia corta em rodelas para enfeitar os leitões assados. A que eu acho mais importante é a jabuticabeira, enorme e com uma copada bem redondinha em cima. As folhas muito juntas não deixam atravessar o menor raio de sol. Quando chega certo mês, os seus galhos cobrem-se de botõezinhos brancos, que vão engrossando e se abrem em pequenas flores. Depois, as flores secam e caem, e ficam umas bolotinhas verdes, do tamanho de grãos de chumbo. Esse chumbinho verde vai crescendo até ficar aí, do tamanho de uma noz. Começa então a mudar de cor. Perdem o verde, ficam pretas como tia Anastácia. Ah, que festa aqui no sítio quando as jabuticabas pretejam! Narizinho, Pedrinho e Rabicó mudam-se para debaixo da jabuticabeira. Mas essas frutas duram pouco, 2 semanas no máximo. Quando acabam, é preciso que a gente espere mais um ano para virem outras. Cada árvore dá a sua fruta, mas sombra todas dão da mesma qualidade. Que coisa gostosa uma sombra! Nos dias quentes, é na sombra da jabuticabeira que nos reunimos para ouvir as histórias e lições de Dona Benta. Tenho de dizer umas palavras sobre esta senhora. Dona Benta é uma criatura boa até ali. Só isso de me aturar quanto não vale. O que mais gosto nela é o seu modo de ensinar, de explicar qualquer coisa. Fica tudo claro como água. E como sabe coisas, a diaba! De tanto ler aqueles livros lá do quarto, ficou que até brincando bate o Visconde em ciência. Tia Anastácia, essa é ignorância em pessoa. Isto é, ignorante, propriamente não. Ciência é mais coisas dos livros. Isso ela ignora completamente. Mas, nas coisas práticas da vida, é uma verdadeira sábia. Para um tempero de lombo, um frango assado, um bolinho, para curar uma cortadura, para remendar meu pé quando a macela está fugindo, para lavar e passar roupa, para as 1000 coisas de todos os dias, é uma danada. Eu vivo brigando com ela e tenho lhes dito muitos desaforos, mas não é de coração. Lá por dentro, gosto ainda mais dela do que dos seus afamados bolinhos. Só não compreendo porque Deus fez uma criatura tão boa e prestimosa nascer preta como carvão. É verdade que as jabuticabas, as amoras, os maracujás também são pretos. Isto me leva a crer que a tal cor preta é uma coisa que só desmerece as pessoas aqui neste mundo. Lá em cima não há essas diferenças de cor. Se houvesse, como havia de ser preta a jabuticaba, que para mim é a rainha das frutas? Narizinho eu quero muito bem, porque é uma espécie de minha mãe. Brigamos bastante, é verdade, e ele briga deveras comigo quando me cedo, mas já vi que briga é prova de amor. Quem não ama não briga. Gosto dela no fundo do coração, e não admito que haja outra menina que a valha. Nem Alice, nem Capinha Vermelha. Para mim, a primeira menina do mundo é a Narizinho. E Pedrinho, um excelente rapaz. Muito sério, de muita confiança, menino de palavras. Também temos brigado bastante, e havemos de brigar ainda. Mas que ele é um menino que vale a pena, isso é. É bem valente. Só que ficou um pouco prosa demais depois da surra que deu no Popeye. Esquecido que se não fosse eu, com a minha ideia da couve, quem levava a surra era ele, e das grandes. Mas eu perdoo essas coisinhas. Peter Pan também era gabola e vaidoso, e o Andy me perdoava o defeito. Bom,
acabar com essas memórias, já contei tudo quanto sabia, já disse várias asneiras, já dei minhas opiniões filosóficas sobre o mundo e as minhas impressões sobre o pessoal aqui da casa. Resta agora despedir-me do respeitável público. Respeitável público, até logo! Disse que escreveria minhas memórias e escrevi. Se gostaram delas, muito bem. Se não gostaram, pílulas. Tenho dito. Emília Marquesa de Rabicó. Sítio do Pica-Pau Amarelo, 10 de agosto de 1936. E aí termina-se Memórias da Emília. Fecha-se o pano sobre, né, o grande teatro aí que a Emília escreveu. O grande teatro da vida, pessoal. O trecho que na década de 70, vocês vão ver até que o artigo aqui embaixo na descrição, ele cita sobre, né, a década de 70, o trecho que falaram que seria de racismo, pra vocês terem uma ideia, e que não seria indicado para as crianças, foi o trecho que ela fala de Tia Anastácia. Só que, gente, o livro é escrito em 1936. Nós temos que ver a Emília como uma personagem que vivia na década de 20, na década de 30, né? Décadas em que, primeiro, o preconceito era muito grande. Segundo, a linguagem era outra. Vocês viram aqui que muitas palavras, né, do livro são diferentes do linguajar que nós temos hoje em dia. Outra coisa que o pessoal critica, ela chama a Tia Anastácia de preta. Gente, graças a Deus, hoje, no movimento negro, agora, eles reconhecem, né, como preto ser uma característica. Ela não foi... o Monteiro Lobato, quando colocou isso nas palavras de Emília, né, não foi racista de jeito nenhum. Pelo contrário, ele estava fazendo uma crítica ao comportamento da época, pessoal. Temos que pensar que poucas décadas antes tinha se ocorrido a abolição da escravatura. Afinal, estamos falando da década de 30. Então, foram poucas décadas antes. Poucos anos antes. Mas como assim poucos anos antes, Luca? Nós estamos falando aí de 50, quase 50 anos? É pouco, gente. O preconceito ocorre até hoje. A falta de representatividade ocorre até hoje. Sabe? São coisas que nós temos de refletir. E muito, pessoal. Não só sobre a representatividade do negro, mas sobre muitas outras coisas. A Tia Anastácia, pessoal, ela não tinha leitura, né? A Emília usa o termo ignorante porque a Tia Anastácia ela não lia. Mas ela mesma fala, a Tia Anastácia ela sabia muito das coisas da vida. Entenderam, gente? E que o jeito que ela fala é uma crítica à sociedade da época, gente. Ela não está sendo racista. Ela está criticando o comportamento racista da época. É isso que nós temos de entender. Então, quando ela diz, pessoal, vou ler para vocês de novo. Isso me leva a crer que a tal cor preta é uma coisa que só desmerece as pessoas aqui neste mundo. Lá em cima não há essas diferenças de cor. É onde ela mostra que ela está fazendo uma crítica do racismo que ocorria naquela época e que ocorre até hoje, gente. De maneira velada, mas ocorre. Sabe? É incrível que às vezes a pessoa ela não percebe que ela está sendo racista. Uma piada que ela faz, uma coisa que ela faz com o outro ser humano, um termo que ela utiliza, um termo mal utilizado, né? Não é no caso aqui do livro. Para a época que o livro foi escrito, pessoal, isso que vocês têm, isso que estou falando, é isso que o artigo aqui embaixo também está falando. Para a época que o livro foi escrito, né? A Emília, ela foi sim muito feliz nas palavras dela. Por quê? Ela está fazendo uma crítica, porque naquela época, pessoal, a pessoa ser preta, a pessoa ser negra, ser preta, era visto com maus olhos, era visto como uma pessoa inferior, era visto como uma pessoa não merecedora, era visto como uma pessoa não sábia. E todos temos, por isso que ela fala aqui também, lá em cima não há diferenças de cor.
Não existe diferença de cor, não existe diferença, pessoal. Nunca existiu. Sabe? Isso torna essa personagem à frente do tempo dela. É isso, pessoal. E tem mais, a ela filosofa mesmo. Se houvesse, como havia de ser preta a jabuticaba, que para mim é a rainha das frutas. Ou seja, se houvesse diferenças de cor, como, pessoal, uma coisa tão maravilhosa, criada, né, por Deus, né? Registros contam que Monteiro Lobato era espírita, né, e cristão. Mas o que diz aí é, se houvesse como havia de ser preta a jabuticaba, que para mim é a rainha das frutas. Ou seja, o que ela está dizendo é que se houvesse diferença de cor, uma das coisas mais maravilhosas para ela, que é a jabuticaba, não seria da cor preta. Como ela cita outras coisas maravilhosas para ela que são dessa cor. O que ela está dizendo é isso. Tá, gente? O que ela está dizendo é que não importa a cor. E outra coisa que encanaram também nesse texto é que ela chama a Dona Benta de velha. Gente, a Emília, ela é uma personagem à frente do tempo dela e ela é uma personagem que não é politicamente correta. No sentido que ela usa termos mesmo, que nem ela diz, pílulas, como ela mesmo se despede. Não quer dizer que ela está sendo uma má personagem. Ela está sendo... pelo contrário, ela é a personagem mais completa que nós temos na nossa literatura brasileira. Ela erra e ela reconhece os erros, gente. Na literatura, nós chamamos isso... Depois vocês... vou gravar um texto sobre isso, mas nós chamamos de personagem esférica. A Emília é uma das personagens mais esféricas. Ela tem vários lados. A Emília, ela tem um bom coração, sim, mas ela também critica, ela também erra, ela trapaceia, como eu disse. Ela faz uma reforma na gramática porque ela quer, e que no final o pessoal acabou ocorrendo mesmo. Leiam Emília no País da Gramática, é muito interessante. No final acabou ocorrendo mesmo. Tudo que Monteiro Lobato colocou ali nas provas de Emília, no final começou a ocorrer. Porque a língua portuguesa, pessoal, antes da década de 30, era uma palhaçada, gente. Tinha muita coisa que não se usava. Hoje em dia ainda tem algumas. Só que o português do Brasil ainda é melhor. Se nós pensarmos no português de Portugal, né? Mas isso é história para outro livro. Então, para outro vídeo. Então a Emília, pessoal, ela é à frente do tempo dela. E é isso que a torna uma personagem esférica. É isso que torna uma personagem importante para ser lida por crianças, por adultos, pedagogicamente falando, culturalmente falando. E é óbvio que trazer a Emília para o Curiosteca teria de ser nos primeiros vídeos. Ela é excelente, um vídeo não dá para expor tudo sobre essa personagem. Este trecho já mostra como a Emília, ela é uma personagem ampla demais, gente. É um mundo, ela tem um universo em Emília. E tem obras do Monteiro Lobato, todas as obras do Monteiro Lobato, a Emília aparece de alguma forma. Ela rouba. A Emília no início foi escrita talvez para ser uma personagem coadjuvante. Aí chegou uma hora que ela começou a roubar a cena dos personagens. Ela rouba a cena. Não tem o que falar, gente. Emília, ela rouba a cena. Ela rouba a cena da Narizinho. Ela rouba a cena do Pedrinho. São personagens importantíssimos. Mas eles são personagens gancho para a história. A Emília não. A Emília faz as coisas acontecerem. É ela. Então, se ela faz coisa errada, a história anda. Se ela faz coisa certa, a história anda. Em Os 12 Trabalhos de Hércules, nós temos aí Pedrinho interagindo com Hércules, mas quem faz as coisas acontecerem? A Emília. Em Memórias da Emília, o livro já é todo da Emília. Em Reinações de Narizinho, a Narizinho começa com... Mas depois quem faz as coisas acontecerem? A Emília. Muitos dos livros do Monteiro Lobato, a Emília é a figura-chave. A Reforma da Natureza, A Chave do Tamanho, esses também livros com críticas bem grandes à sociedade. Por isso, Monteiro Lobato é uma obra que deve ser lida também por adultos. E muitas das coisas ditas ali são atuais e refletem o momento de hoje. Como esse trecho de Memórias da Emília refletem esses trechos um momento de hoje. Entendam, o linguajar da Emília talvez choque. Ela mesma fala, já no início vocês viram, né? Ela mesma fala,
né? E ela já rebate as críticas que foram feitas para ela já na década. Olha que interessante, gente. Ela mesma fala: quero que saibam que é uma grande mentira o que anda escrito a respeito do meu coração. Dizem todos que não tenho coração. É falso. Tenho sim um lindo coração, só que não é de banana. Coisinhas à toa não impressionam, mas dele dói quando vê uma injustiça. É isso que ela fala. E quando ela fala da tia Anastácia, ela fala a injustiça que é feita na década de 30 com relação ao povo negro. Ao povo negro, gente. O preconceito que existe com o negro. Tá, gente? E que existia e que existe. Hoje ainda existe. Tá, pessoal? Só que de uma maneira comparada à década de 30, é óbvio, uma maneira mais velada. Mas ainda existe, pessoal. Tá? Então, ela foi sim feliz nas palavras dela. E quem puder ler este texto na íntegra, aqui embaixo, óbvio que o tio Lu quer mandar para vocês, tem um PDF, tá, gente? De Memórias da Emília, tá bom? Quem puder ler, pelo menos o último capítulo na íntegra, né? Esse capítulo que eu li para vocês, é interessantíssimo, tá, gente? E poder conhecer um pouco mais da Emília. Monteiro Lobato tem obras maravilhosas, né? As infantis principalmente. Já as obras adultas, o próprio artigo que eu coloco aqui também na descrição, né? As obras adultas de Monteiro Lobato, elas são mais engessadas à época. Já nas obras infantis, ele se sobressai, principalmente com a Emília, ele se sobressai e ele se mostra o escritor à frente do tempo que ele é, principalmente nas últimas, tipo Memórias da Emília, que já é escrita em 36. A Emília, ela vai ganhando seu espaço, ela vai ganhando vida, e ela vai dando vida aos livros do Monteiro Lobato. Então é isso, pessoal. Leiam Memórias da Emília, quem puder. Quem gosta de ler, aproveita, gente, busca. E espero que tenham gostado aí de saber um pouco dessa personagem feminina tão importante, infantil, porém não muito, né? Pelo contrário, né? À frente do seu tempo, que é a Emília. Beijos do tio Luca. Vejo vocês na próxima vez, porque aqui no Curiosteca, toda semana nós temos vídeos aí pra vocês que querem saber um pouco mais do mundo, tá bom? Beijos do tio Lu. A gente volta já já. Não se esqueçam de compartilhar, quem gostou do vídeo, de curtir, de indicar, tá bom? Agora sim, beijos do tio Luca, a gente volta já já.